Então, esse é o canal Direito no Popular, aquele canal que fala do direito da maneira que você entende, sem juridiquês, sem nada. Hoje a gente vai ter o doutor Antônio Carlos Marques Fernandes. Eu tava caindo. Vocês viram esse caô. E a gente vai ter também a professora Roberta Lussac. E eles vão estar explicando pra gente as modalidades de prisão. Prisão criminal, prisão civil. Então curte o canal aí, dá aquele joinha, dá o apoio pra gente. E é isso, Direito no Popular segue! Oi, meu nome é Roberta Lussac e eu vim aqui para explicar para vocês o que é prisão. Prisão é um ato de privação de liberdade de locomoção determinada por ordem, escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ou em caso de flagrante delito. Olá galera, meu nome é Antônio Carlos, eu sou advogado. Hoje a gente vai falar sobre a prisão, que é um castigo imposto pelo Estado ao condenado pela prática de uma infração penal, para que este possa se reabilitar visando restabelecer uma ordem jurídica violada. Só que, como você pode perceber, visando restabelecer uma ordem jurídica violada. Então, quando a gente fala em infração penal, não vai se aplicar exatamente a esse caso, porque hoje a gente vai falar sobre prisão civil. Prisão civil não se refere à infração penal, mas sim ao não cumprimento de uma obrigação. Após a inserção do ordenamento jurídico do Pacto São José da Costa Rica, entende-se então que só existe só é cabível um tipo de prisão civil, que é a do devedor de prestações alimentícias. Pensão alimentícia é aquilo que foi determinado por um juiz, que o pai ou a mãe ou os avós, né, hoje em dia o ordenamento jurídico já permite que os avós também prestem esse tipo de pensão, que é a contraprestação mensal em valores pecúnia, né, em dinheiro, ou em alguma contraprestação em pagamento de plano de saúde, colégio, cesta básica, enfim, para criança. Outra coisa muito comum, não acreditem, muita gente fala, a pensão alimentícia é paga pelo pai. Não é. A pensão alimentícia é o valor que a criança utiliza para sua subsistência. Ou seja, esse valor deve ser dividido igualmente pelo pai e pela mãe, sem diferença do pai pagar mais e o pai pagar menos. Obviamente, se o pai tem uma condição financeira melhor, ele pode arcar com um valor maior. Se a mãe ganha muito mais, ela acaba arcando com um valor muito maior. Mas a regra é que cada um pague metade dos gastos da criança. Mas voltando, a prisão por uma dívida alimentar não é uma pena como a criminal, mas é um meio de coerção, é um meio de uma pressão que o Estado coloca. E por que o Estado coloca essa pressão? Porque o objetivo é fazer com que aquele que está inadimplente cumpra a sua obrigação de prestar alimentos. Vamos lá, vê se você entende. Se o cara tem um filho que ele não reconhece, ele é processado, tem que pagar uma pensão, ele não reconhece o filho, ele não quer dar dinheiro para esse filho. Para ele não existe esse filho. Só que o Estado, né, na figura do juiz, já falou, pague. Se ele não pagar, ele vai preso, ponto, não tem o que conversar. E aí vem as perguntas mais comuns, né? Quanto tempo eu vou ficar preso? A prisão pode ser decretada por um período de até 3 meses. Normalmente, né, em regra, o juiz determina uma prisão de 30 dias, que é um susto, e aí a parte vai lá e paga, a família acaba fazendo uma vaquinha, pagando e tudo mais. Mas se, por acaso, não tiver essa vaquinha, não chegar a pagar o valor que está em atraso, essa prisão pode ser decretada até 3 meses, não pode passar 3 meses. O período da prisão depende também do pagamento. Por quê? Pagou, acabou. E com esse pagamento, o inadimplente vai ter relaxado o seu pedido de prisão. A segunda pergunta muito comum é se existe alguma alternativa para que não incida em prisão. E a resposta é muito simples, é o pagamento. Se houve uma decisão judicial falando você tem que pagar X, pague X. Se esse X está muito longe do seu alcance, você pode entrar com uma ação revisional. Ou seja, você vai entrar com uma ação explicando que a situação mudou do momento que foi aplicada aquela sentença. Porém, essa ação revisional não faz com que você não tenha que pagar. Enquanto não tiver uma nova decisão dizendo qual é o valor que você tem que pagar, o que foi decretado desde a primeira vez é o que vai te avaliando. Então, não quer ser preso? Paga sua pensão em dia. Então, outra pergunta muito comum. Se eu cumprir o período da prisão, eu deixo de dever o valor cobrado? Né? Porque aí o cara fala, pô, então tá bom, então me prende, eu não fico devendo mais nada. Não é assim que funciona não, tá? O tempo da prisão não isenta o devedor de pagar os alimentos atrasados. A dívida alimentar existirá até que seja quitada, até o pagamento ela tá ali. A prisão é apenas uma forma de pressionar o devedor para que a quantia seja paga. O devedor de alimentos não poderá ser preso mais uma vez pelo mesmo período de tempo. Ou seja, vamos supor, ele foi preso em janeiro desse ano por outubro, novembro e dezembro de 2016. Bom, ele vai ficar preso o tempo que for decretado ali, até conseguir pagar ou não pagando após os 3 meses ele é solto, mas esses 3 meses lá de trás não podem gerar nova prisão. Mas ele pode ser preso novamente pelos meses de janeiro, fevereiro e março.
Meses esses que, inclusive, ele já estava preso por não ter quitado a sua pensão alimentícia. Para encerrar, a última dúvida que todo mundo morre de medo é: ficarei preso numa cela com os presos comuns? Bom, a legislação atual prevê que os presos por débito alimentar vão ficar em celas separadas, né, umas celas especiais. Só que você pode reparar que o sistema carcerário do Brasil está um pouco cheio, né? Ele está sofrendo uma mutação com um número elevado de presos. E a falta de estrutura para abrigar todos eles, hoje, né, acaba fazendo que algumas pessoas que são presas por prisão civil acabam ficando em celas não separadas. É um risco. Um ponto importante também, que nesse vídeo eu falei o tempo inteiro da questão de criança. Quando eu falo de pensão alimentícia, eu exemplifico na maneira de criança. Entretanto, tem uma questão aí muito importante de ressaltar, que é o seguinte: não é somente criança que recebe pensão alimentícia. Muitas das vezes tem casos de separação, que o cônjuge tem que pagar a pensão ao outro, às vezes você tem que pagar a pensão ao mais velho. Então, de qualquer forma, eu exemplifiquei na maneira de uma criança, mas na verdade nem todo mundo que recebe pensão alimentícia é criança. Então é isso, galera. A questão é: pague pensão, sendo criança ou não sendo criança. Curte o canal aqui, ó. Se inscreva também na página. A galera tá chegando aqui que fez o vídeo. E vamos de direito no popular, é isso. Curta, se inscreva, manda pro amigo, pro inimigo. Galera. A prisão civil hoje, desde hoje a gente vai ter o Dr. Antônio Carlos Marques Fernandes. Eu tava caindo, porra. Ah, ficou maneiro, ficou bem maneiro, cara. Eu tava